Olá, você vem ler Apocalipse comigo? Bom, vamos para nossa oração, fazer nossa oração e ler o Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo número 2, tá? Senhor Deus poderoso, amado, querido das nossas almas, Pai, nos traga a tua revelação hoje, Deus. Nós queremos pedir, nós queremos ouvir a tua voz, queremos entender mais de ti. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, as nossas maldades, som do nosso coração, tira tudo aquilo que não provém de Ti. Coloca em nós um coração reto, Deus, disposto a fazer a Tua vontade, disposto a Te agradar, seguir os Teus caminhos. Senhor, eu peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer uma revelação daquilo que está para acontecer, Pai. Que nós possamos estar preparados para o dia em que isso chegar. Em nome de Jesus, porque eu acredito que são esses os últimos dias. Que o Senhor nos prepare, nos dá discernimento e sabedoria sobre como agir, o que fazer, onde está, onde não está, com quem estar, com quem não estar. O Senhor é a nossa bússola, Deus. O Senhor é o nosso direcionamento. E eu clamo a Ti, Senhor Jesus, com choros por toda a nação, Pai, com choro, com lamento, de necessidade da Tua presença e do Teu poder, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, vamos lá. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. São as cartas, né, de João para as igrejas. Forte. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Acho que foi Deus aqui. Bom, a gente viu que João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Esse é o resumo, tá? João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, e aí, é verdade, a gente viu sobre as 7 estrelas, sobre o candelabro, sobre as igrejas, né? E aí, nós vamos ler aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então, acredito que foi Deus, meu Deus, misericórdia. É Deus, né, gente? Deus que tem o cabelo branco, olhos como chama, é Deus, o próprio Deus. Falou com João, João viu o próprio Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu gostaria muito de entender. Gente, eu não trouxe aquele estudo que eu falei pra vocês que eu ia trazer. Me desculpem. Mas depois eu vou dar uma pesquisada, prometo, que amanhã eu trago. Mas eu gostaria de saber sobre essas tribos, sobre, sabe, esses 7 anjos, esses 7 candelabros, essas 7 igrejas, né? Acredito que... Eu não sei se tem essa resposta para essa pergunta, mas eu gostaria de saber o porquê ele fala são 7 cartas, né? Então, são 7 tipos de pessoas dentro da igreja. Olha só, eu acho que isso é uma revelação que eu tô matutando agora. São 7 tipos de pessoa dentro da igreja? Provavelmente. Então, vamos lá. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Uau, né? Eu li, fazendo um adendo aqui sobre isso que ele fala. Fazendo um adendo, eu fiz um estudo uma vez com o Alessandro Vilas Boas, que ele fala assim que os apóstolos, eles são os últimos da igreja. Todo mundo tem um entendimento de que os apóstolos, eles sentam em cima das cadeiras e eles comandam e ordenam tudo, né?
E aí eles ficam... Eu vejo uma igreja hoje com apóstolos sentados com seus anéis, né, de apóstolo, e as pessoas indo beijar os pés deles, sabe? É isso que eles querem. Hoje em dia é difícil ter apóstolo como o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo era uma pessoa sábia, só que ele era a base da igreja. O apóstolo Paulo resolvia tudo dentro da igreja. E esses são os mais, né, que levam chumaçada, porque nesse estudo do Alessandro Vilas Boas, ele fala assim que os apóstolos, eles se colocam como em último, né? Então, tudo que tem para receber, eles são os últimos. Eles colocam a igreja em primeiro lugar. Não que, assim, que é em primeiro lugar na frente da família dele. Não, não é isso. Quer dizer que eles fundam a igreja, eles montam a igreja, os membros, a estrutura da igreja, eles formam a igreja, só que eles saem, eles vão para um próximo lugar para continuar a obra, sem que eles vejam a estrutura da igreja terminada, né? Então, eles não pegam a parte boa, né? Eles pegam só o trabalho árduo, que é aquele primeiro passo. E é muito interessante o estudo, quem puder ver, dá uma olhada lá no Instagram deles, eu não lembro o nome, é Casa de não sei o que, alguma coisa assim. Então aqui tá falando sobre isso, sobre pessoas que se dizem são homens maus dentro da igreja, eu acredito nisso, tá? Homens maus dentro da igreja, pessoas que se dizem apóstolos, mas são impostores, estão no lugar de outros apóstolos, tá? E se passam por apóstolos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido, não tem desistido, né? Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Uau, né? Você vê? Deus fala assim... Às vezes a gente fala, muita gente dentro da igreja, todo mundo vai ser salvo, né? Tem muita gente que fala isso, mas a gente não sabe, né? Você vê, uma pessoa que tá dentro da igreja, que abandonou o primeiro amor, caiu. Caiu só por ter abandonado o primeiro amor, né? Tem uma passagem em Apocalipse que fala, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você não é nem frio nem quente, sabe? Não é nenhuma coisa nem outra. Muita gente vai na igreja pra esquentar banco. Vai lá, fala da vida dos outros, ou vai lá, assiste o culto, vai embora e acabou, entendeu? Não tem intimidade com Deus. Tem uma passagem da Bíblia que vai falar, vocês vão falar que vocês fizeram muita coisa em meu nome, só que eu não tenho... Tem um vídeo do Cirilo que fala isso, mas eu não tenho liga com você. Eu não tenho intimidade, eu não te conheço. Então você vaza, tipo, não vai entrar, sabe? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrependeu, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Tá aí uma coisa legal pra gente pesquisar. Quem são os nicolaítas? Ai, gente. Tá feia aquela cadeira, né? Mas, enfim. Ai, eu vou cortar esse vídeo. Bom, nicolaítas, vamos pesquisar aí no próximo quem são. Vou trazer aqui, tá? Como eu também as odeio. Deus fala. Como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a igreja mesmo, então são cartas para a igreja. Então dentro da igreja nós vemos todo esse tipo de pessoa. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, aleluia. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Uau! Muita gente acha
que estar na igreja é sinônimo de prosperidade. Eu vejo muita gente pregando, falando assim: ah, você vai pra igreja? Vai pra igreja que tua vida vai melhorar. Vai pra igreja que as portas vão se abrir. Vai pra igreja que tudo vai dar certo pra você. Não é bem assim, né? Depende de N questões. Acredito sim que o dízimo repreende o devorador, né? Acredito sim que você pode prosperar dentro da igreja. Tem gente que é rica, que ganha dinheiro, mas isso não é. A gente não deve nos achegar perto de Deus por causa disso, né? Senhor, que nós sejamos usados, Senhor, para não falar besteira aqui no vídeo, em nome de Jesus. Mas acredito que existem pessoas pobres dentro da igreja e ainda assim servem ao Senhor. Existem pessoas que não têm o carrão do ano, existem pessoas que não têm o celular do ano, trabalham, têm a vida pacata, mas que não são ricas, tá? Mas são felizes, têm o sustento, né? Enfim, aqui tá escrito, ó: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Judeus aqui, acredito que ele quer dizer pessoas que são convertidas, né? Eu acredito. Ou seja, a gente pode substituir aqui: conheço a blasfêmia dos que se dizem. Uau! Já tá falando o que é uma blasfêmia. A blasfêmia é você se dizer cristão e não ser, e praticar o contrário. Mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Uau! Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tá vendo, gente? Não é sinônimo a gente ir para Jesus e achar que a nossa vida vai totalmente bem, que tudo vai dar certo. A gente ainda tá na terra, o nosso corpo aqui ainda nos separa da glória que vai ser trazida, vai ser que nós vamos alcançar na Nova Jerusalém. Oi! Então aqui no capítulo 10, no versículo 10, fala assim: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Para provar, para ver se vocês vão passar nessa aprovação, né? Para ver se vocês vão passar por essa tribulação, provavelmente para que vocês recebam algo, né? Para que vocês recebam algo. Achei que tinha alguma coisa no meu dente. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Nós vamos ver ali mais pra frente do livro de Apocalipse que fala sobre a segunda morte. Tá? Mais uma coisa aí pra gente. Deixa eu anotar aqui. A gente vai ver mais pra frente. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Uau! Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ah, entendi. Então ele tá falando que essa igreja, ela permanece fiel ao Senhor, mesmo estando no trono de Satanás, morando no... onde está o trono de Satanás, ou seja, deve ser horrível, né? Tipo Sodoma e Gomorra. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, gente, presta atenção,
Ele tá falando aqui de uma igreja que é fiel ao Senhor, que acredita no Senhor, mas que algumas pessoas dentro dessa igreja têm ensino de Balaão, ou seja, servem dois deuses. Porque tem ensino de Balaão, não tem ensino de Deus. Aceita, pratica a imoralidade sexual dentro da igreja. Dentro da igreja, elas praticam a imoralidade sexual na vida delas. E elas induzem os israelitas a comer alimentos sacrificados a ídolos. O que eu entendi aqui que são líderes que induzem os israelitas a comer alimentos sacrificados a ídolo. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, ali eu perguntei o que são as práticas dos nicolaítas. Deve ser um povo que desagrada a Deus. Agora, o que eles praticam eu já não sei. Vamos dar uma olhada depois. Portanto, arrependa-se. Senão, eu virei em breve. Tá vendo como Deus dá várias oportunidades da gente se arrepender, né? Portanto, eu virei em breve... Senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que, ou seja, a espada da boca dele é a espada que vai alcançar, vai ferir e não tem como fugir. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, gente, presta atenção, essa é forte. Jezabel se diz profetiza, ou seja, ele tá falando de pessoas que se dizem profetas, mas não são. Algumas pessoas, elas fazem isso, não... Antes eu achava assim, que o falso profeta, ai, coitado, né? Ele não entende, ele erra, né? Não, são pessoas que têm a intenção de se passarem por profetas, entendeu? Para enganar muitas pessoas, para enganar as pessoas. Mas eles não praticam as coisas do Senhor, eles não servem a Deus. Jezabel é uma das piores mulheres, né, da Bíblia. Ela foi... Jezabel foi aquela mulher que ameaçou matar Elias, né? Aquela vez que Elias lutou contra os profetas de Baal. Então, a gente vai ver no final que o Senhor vai derrotar ela. É muito bonito. Então, aqui diz assim, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Ou seja, dentro de igreja tem gente apoiando a ideia das imoralidades sexuais, né? A comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Quando a Bíblia diz alimentos sacrificados aos ídolos, eu não sei o que isso significa. Vou pesquisar. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos... Uau, aqui a tradução para filhos está discípulos dessa mulher. Matarei os discípulos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, porque essas pessoas, elas desejam, elas maquinam, elas pensam o mal. De propósito.
e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, ou seja, eles falam que eles têm que aprender essa doutrina de Jezabel. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Eu grifei, gente. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Muito forte isso. Imagina pessoas dentro da igreja misturadas que servem ao Senhor, tendo que tolerar pessoas que toleram Jezabel. É muito difícil. É muito difícil a gente ver esse tipo de coisa dentro da igreja e não sair, né? Não escandalizar. Não deixar Jesus, mas essas pessoas, o Senhor deve imaginar o que elas passam, e por isso que ele disse, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Glória a Deus. E ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Meu Deus, me dá vontade de chorar. A tradução aqui para o B é Salmos 2:9. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Amém, gente. Essa é a leitura do livro, do capítulo 2 de Apocalipse. Esse livro é muito lindo. Glória a Deus, sabe? Eu tenho orado e agradecido ao Senhor por ele estar no centro de tudo, porque ele consegue governar a nossa vida. Nós não conseguimos governar a nossa vida. Nós precisamos nos tornar dependentes do Senhor. Eu tenho tentado buscar muito orar, sabe, para saber o que o Senhor quer de mim, cada passo que ele quer de mim, porque eu sinto que o tempo tá ficando cada vez mais, a pressão tá, sabe quando a pressão vai, sabe quando tem duas paredes assim, ela vai fechando e você tá lá dentro, e ela vai fechando, quando ela vir pra esmagar a gente, aqueles que são do Senhor, eles vão subir, e aí ela vai terminar de ser esmagada. Quem ficar vai ser esmagado junto. Então, assim, essa pressão tá cada vez mais aumentando e a gente tá sentindo aqui dentro. Mas a gente não vai se tornar vítima dessa pressão. Porque no final dos tempos o Senhor vai vir buscar aqueles que amam a Ele. No final dos tempos o Senhor vai vir, que nós já estamos no final dos tempos. No final dos tempos, agora, qualquer momento, o Senhor pode voltar e resgatar aqueles que esperam por Ele, que amam Ele, que servem Ele, que guardam os mandamentos dele. Gente, é muito importante a gente saber que não importa só amar a Deus. Senhor, eu te amo, sou grato, não te peço nada. Nós temos que servir a Cristo através de atitudes. A palavra de Deus diz, aquele que me ama, o Senhor diz, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele acredita nos meus mandamentos. Não é eu acho, eu acho. Não, é isso daqui, gente. É isso daqui. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.